O ser humano quer tudo rápido, Deus quer tudo sólido. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Repita comigo, por favor: o crescimento é necessário. Quando nós falamos de crescimento, o crescimento é o responsável por nos trazer alegria, realização, mas também o crescimento nos coloca em segurança. Uma pessoa que não cresce, uma pessoa que para no meio do caminho, uma pessoa que ela não avança, ela está em uma zona extremamente perigosa. As pessoas acabam se preocupando demais com a velocidade das coisas e se esquecem que, repita comigo, o continuismo e a consistência tem mais peso do que a velocidade. Então, mais importante do que a velocidade é a nossa direção. O ser humano quer tudo rápido, Deus quer tudo sólido. Pode reparar, todo o processo de mudança na sua vida, quando você toma uma decisão, eu vou fazer diferente nessa área, em todas as áreas da minha vida. Enquanto você está fazendo, por mais lento que seja o seu crescimento, você está no lugar certo, no caminho certo, você está avançando. Por outro lado, quando você para, a tendência é que você volte ao lugar que você lutou para sair por muito tempo. Isso, das coisas mais simples até as mais complexas. Por exemplo, para quem toma a decisão de mudar a sua saúde, eu quero emagrecer. Quando você entra no processo de reeducação alimentar, quando você começa a fazer as suas dietas, alterar o seu cardápio, quando você entra numa rotina de exercícios, por mais lento que seja, o teu corpo vai mudando, vai emagrecendo, você vai perdendo medidas, você vai percebendo melhoras, não somente na parte estética, no que diz respeito a medidas, mas também a pele vai melhorando quando você troca algumas refeições, o cabelo vai melhorando, e por mais lento que seja, você vai. Quando você para com tudo isso, é questão de tempo para que você volte ao velho peso, às velhas medidas, aos velhos resultados. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Mesmo que hoje eu não esteja no lugar que eu desejo, eu preciso tomar a decisão de buscar o crescimento todos os dias, porque senão eu vou estar em um lugar perigoso, correndo o risco de voltar para aquele lugar que me causou dor, sofrimento, tristeza. Biblicamente falando, o povo de Israel permaneceu dentro do Egito durante 400 anos. Foi uma escravidão muito longa, foi um período muito doloroso. Liderados por Moisés e depois por Josué, eles alcançaram a libertação, e eles cresceram, avançaram, foram tomando posse da terra prometida, foram vencendo inimigos atrás de inimigos, até que chegou o momento que Josué morreu. E depois que Josué morreu, não ficou nenhum líder para conduzir aquele povo, e aquele povo parou espiritualmente falando. E depois que aquele povo parou espiritualmente falando, eles tiveram algumas condutas que voltaram a trazer escravidões, pelos midianitas, pelos filisteus. Eles foram escravizados por vários inimigos diferentes, ou seja, eles estavam voltando à mesma realidade que eles já tinham saído há muito tempo atrás. Deus luta para nos fazer terminar em um lugar diferente em relação àquele que nós começamos. O diabo luta para nos fazer terminar no mesmo lugar que nós já tínhamos saído.
Então eu preciso tomar decisões constantemente. Repita comigo: esperança, paciência e perseverança. Um homem de Deus, um homem que age e vive por fé, é um homem cheio de esperança, é um homem que é paciente nos seus processos, e ele continua a perseverar todos os dias da sua vida. E por que é importante nós entendermos isso? Porque tudo tem um tempo já estabelecido, existe um tempo certo, determinado para cada coisa debaixo do sol. O tempo da espera é um dos momentos mais importantes e também, ao mesmo tempo, mais desafiadores na vida daqueles que desejam viver uma grande vida. Com toda certeza, eu creio que Deus tem planos de bem e não de mal. Ele tem planos de nos dar uma grande vida, mas até chegarmos lá, nós seremos provados, preparados, treinados, para que esse próximo nível seja uma bênção na nossa vida. Saul fracassou justamente de onde? No tempo da espera. Ele não soube esperar e perdeu aquilo que tinha tudo para ser uma bênção na vida dele. Por outro lado, Abraão, ele teve sucesso no tempo da espera. Por quê? Porque Abraão temeu mais a Deus do que as circunstâncias. E Saul fracassou por quê? Porque ele temeu mais as circunstâncias do que o próprio Deus. Olha o que diz aqui no livro de Salmos 119, versículo 81. Minha alma está triste e sem forças de tanto, repita comigo, esperar a sua salvação. No entanto, continuo a confiar na sua palavra. Não é uma questão de tempo, mas sim uma questão de fé. Porque Saul, ele fracassou em um tempo de espera de poucos dias. Eram 7 dias. Abraão teve sucesso em um tempo de espera de quase 100 anos. Então, a nossa vitória não está ligada àquilo que acontece fora, mas está diretamente ligada a tudo aquilo que acontece dentro. Aqui o salmista estava dizendo que ele estava triste, sem forças, de tanto esperar, mas ele continuava a confiar na palavra do Senhor. Ainda que tenha dito, Salmo 116, versículo 10, ainda que tenha dito, repita comigo, estou muito aflito, repita comigo, emoções. O que está escrito ali na parte final? Repita comigo, fé. Você só consegue combater as emoções com a fé. Você só consegue combater aquilo que acontece dentro de você com a fé. Ainda que eu tenha dito, estou aflito, estou cansado, estou preocupado, ainda que eu tenha dito, está difícil demais, está complicado, eu continuei acreditando, mesmo cansados, preocupados, mesmo sem forças, mesmo aflitos, nós precisamos continuar acreditando até o final, que a promessa de Deus não falhou, que Deus não falhou, e que eu vou viver uma grande vida. Uma vida com Deus não é uma vida isenta de batalhas, muito pelo contrário, mas uma vida com Deus é a certeza que nós temos o poder necessário para vencermos todas as nossas batalhas. 2 Timóteo 3, versículo 12, qualquer pessoa, repita comigo, qualquer pessoa que queira viver para Cristo, o que está escrito ali? Não há como evitá-los. No livro de Tiago, no capítulo 1, diz o quê? Considere motivo de alegria cada tribulação pela qual você tem passado, porque por intermédio desta, você terá a oportunidade de desenvolver a perseverança, e depois de você ter feito absolutamente tudo, perseverado, lutado, acreditado, vencido esse determinado tempo difícil, complicado, não te faltará coisa alguma. Nós temos que buscar uma vida que cresce, uma vida que avança, e não uma vida sem lutas, porque uma vida sem lutas não existe. As lutas moldam você, as batalhas fazem com que você
cresça, ela extrai o melhor de você. Ela literalmente lapida o seu caráter, ela lapida a sua mentalidade. As lutas te tornam mais fortes, elas te preparam para suportar o peso da bênção. Pessoas que tentam pular processos, pessoas que o tempo todo buscam facilidades, desse tipo de pessoas, nós sabemos que dificilmente vai sair algo bom. Mesmo que o Senhor abençoe, por ela não ter sido lapidada, preparada, é questão de tempo para que ela perca, justamente porque ela não teve todo o seu caráter provado e aprovado por Deus. Tiago 1, versículo 12 diz assim: aquele que encara, não é aquele que foge, é aquele que vai de encontro. Aquele que encara lutas e aflições e as superam, é um felizardo. É gente assim que ama a Deus, repita comigo, e é fiel de verdade. Aqui nós estamos falando de um padrão de comportamento. É gente assim que ama a Deus. Pessoas que confiam em Deus, que confiam na sua palavra, que creem que Ele não abandonou, que estão dispostas a passar por aquilo que tem que passar. Não são pessoas que simplesmente falam: o Senhor é o meu tudo, Ele é minha vida, eu amo Ele de todo o coração. Não, muito pelo contrário, porque é encarando as nossas lutas que nós deixamos claro que nós confiamos no Senhor, confiamos na palavra dEle, independente do que estiver acontecendo. O meu Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou encarar, eu vou enfrentar, porque assim eu mostro para Deus que eu creio nele, que eu confio na sua palavra, eu creio de todo o coração que Ele não vai falhar perante as minhas batalhas. Eles receberão como recompensa, repita comigo, eles receberão como recompensa, que tipo de vida? Vida completa, alegria em todas as áreas, realização em todas as áreas. O ser humano, ele planeja, ele traça o seu caminho, ele tenta imaginar tudo aquilo que ele gostaria que acontecesse, ele faz um planejamento para a sua vida, para o seu ano, ele faz um planejamento para a sua família, para o seu trabalho, mas nem sempre as coisas saem da forma que nós esperamos, e nós precisamos estar prontos para tudo aquilo que se levantar, que vier nos pegar de surpresa, imprevistos, acontecimentos que nós não estávamos esperando, e muitos deles serão muito assustadores, muitos deles vão nos preocupar e muito. Mas tem uma frase que eu carrego junto comigo, e desde quando eu comecei a pensar dessa forma, a minha vida foi muito diferente, ela foi transformada por completo. Repita comigo: só porque te assusta, vamos juntos, só porque te assusta, não quer dizer que será ruim para você. Só porque algo te causa medo, não quer dizer que será ruim para você. Só porque algo te preocupa muito, te trouxe angústia, não quer dizer que será ruim para você. Muito pelo contrário, você precisa crer até o final, que Deus faz o melhor, mesmo dentro do pior. Você tem que ter dentro de você muito claro duas coisas, repita comigo: tudo passa e Deus não muda. De novo, tudo passa e Deus não muda. Essas duas coisas dão a resposta para qualquer tipo de problema. Tudo passa e Deus não muda. Quando você estiver passando por um momento complicado, tudo passa e Deus não muda. Quando algo acontecer com você que você não estava esperando, tudo passa e Deus não muda. Quando o pior vier até você, tudo passa e Deus não muda. Êxodo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Na NVT diz, em pânico. Na NTLH, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Eles tinham traçado um caminho, esse era o caminho da liberdade, e de repente o jogo virou.
eles estavam cercados. Depois de 400 anos de escravidão, o Senhor vem e levanta um libertador, Moisés. As pragas do Egito, todos aqueles milagres, e eles saem do Egito. Conforme eles estavam caminhando em direção a um sonho. Eles estavam caminhando em direção a mudanças. Até que chegou um momento que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, mas tinha um propósito. E antes daquele grande milagre, quando o Mar Vermelho foi aberto, eles estiveram cercados. Existem momentos que situações nos alcançam, que nos faz ter essa mesma sensação: eu estou cercado, eu não vejo saída para essa situação, eu não vejo saída para esse problema judicial, eu não vejo saída para esse problema que eu estou enfrentando no casamento, eu não vejo saída para essa realidade que eu estou enfrentando. Estar cercado é bom? Não é bom, mas no caso desse povo, foi uma grande bênção na vida deles. Eles viram o caminho da liberdade sendo transformado, aparentemente, num caminho para a morte. Mas se não tivesse acontecido aquilo, Faraó não teria morrido. Se aquela situação não tivesse alcançado eles, se aquele problema não tivesse alcançado eles, Faraó poderia ter continuado nos pés deles por muito e muito tempo. Aquele problema poderia ter continuado por muito e por muito tempo. Eles chegaram ao ponto de dizer o seguinte a Moisés: por que você nos trouxe até aqui? Nos trouxe para morrer? Era melhor que tivesse nos deixado lá no Egito. Era melhor ter continuado como escravo. Era melhor ter continuado naquele tempo de sofrimento. Era melhor ter continuado naquela realidade. Vocês têm certeza disso? Nós temos que tomar muito cuidado com as emoções, porque quando as emoções, elas afloram, as emoções nos cegam, as emoções nos tornam surdos, as emoções nos tornam precipitados, e a precipitação pode nos custar muito, muito caro. O 14:28, as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Repita comigo: ninguém sobreviveu. Uma situação muito antiga, um problema muito antigo tinha acabado de ser resolvido. Foi assustador no início? Muito. Ficaram aterrorizados, mas foi uma bênção no final. Então eu volto a repetir: só porque algo te assusta, não quer dizer que será ruim para você. Quantos e quantos não podem dizer que hoje se tornaram a pessoa que são hoje, por conta de lutas e problemas que viveram no passado? Não foram os problemas que te trouxeram até o Senhor? Não foi as situações complicadas, as circunstâncias difíceis, que te fizeram a dar vários e vários passos de fé, e permitem que vocês vivam a vida que vocês vivem hoje? Mas parece que o ser humano, ele sempre tem um problema com o próximo problema. Como assim? Ele já conhece o caminho, ele já venceu determinadas batalhas, ele vem para enfrentar a próxima luta, e é como se Deus não tivesse feito nada lá no passado, é como se Deus já não tivesse cuidado, como se eles não tivessem conhecido a glória e o poder de Deus, quando na verdade, um novo desafio, repita comigo, um novo desafio, é uma nova oportunidade de Deus mostrar o seu poder. Ou seja, um novo desafio é uma nova vitória, um novo desafio é uma nova vitória, um novo problema é uma nova vitória, uma nova luta é uma nova vitória. Repita comigo: os problemas mudam, mas Deus não muda, e isso tem que te encher de esperança. Mas essa luta é diferente daquela, parece que eu estou numa situação pior. Os problemas vão mudar, nem sempre os problemas virão do mesmo jeito, mas Deus, esse nunca vai mudar. Então aquele que teve poder para agir naquela situação, é o mesmo que continua tendo poder para agir nessa situação, na próxima situação, naquelas que estão por vir. No livro de Romanos, fala sobre isso.
Nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem profundidade, nem altura, nem o presente e nem o futuro, nem o que eu vivo hoje, nem aquilo que está por vir, tem poder para nos afastar do amor do Senhor. Então, se você está em uma situação que você se encontra cercado, se você não consegue ver uma saída, não pense o pior, porque Deus tem o melhor para você. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos amonitas e dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Imagine só, 3 grandes problemas chegam até você. Como você reagiria? Qual seria o seu sentimento na hora? Josafá, ele sentiu medo, era uma luta de 3 contra 1, ele estava em uma desvantagem completa. Foi uma situação que literalmente, quando nós vivemos esse tipo de situação, nós nos sentimos com as mãos amarradas. Caramba, o que eu vou fazer nessa situação? Eu não faço a menor ideia, como eu vou pagar essa dívida, como eu vou resolver esse problema, como que eu vou mudar essa realidade, como eu vou fazer? Eu não vejo uma saída. Ele ficou amedrontado, mas imediatamente a fé falou mais alto. Todos conhecem essa história. Ele foi, proclamou um jejum em todo o povo, ele consultou o Senhor, ele orou, ele agiu a fé. Esses problemas, parece que eles chegaram para tirar algo, a alegria, a paz, mas na verdade, repita comigo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso, Deus faz o melhor dentro do pior. Por pior que seja, Deus nos surpreende e transforma em algo extraordinário. Hoje você pode estar dentro de um vale de lágrimas, mas Deus tem poder para transformar esse vale de lágrimas em um vale de bênçãos. Hoje você pode estar passando por uma condição no teu trabalho, na tua empresa, extremamente crítico, complicado. Você pode estar prestes a perder a tua empresa, você pode estar prestes a sujar o seu nome, a perder muitas coisas, mas Deus tem poder para transformar esse vale de lágrimas em um vale de grandes bênçãos, mas tudo isso está ligado às nossas ações, reações e aos sentimentos que nós alimentamos dentro de nós. Por isso, esperança, paciência e perseverança. Eu tenho esperança que o meu Deus não vai falhar, porque Ele nunca falhou. Eu vou ter paciência para passar por esse processo de lutas, por essas batalhas, e eu vou perseverar. Eu vou tentar de novo, eu vou insistir. Pode ser que nas primeiras vezes não saia da forma que eu desejo, mas eu vou de novo, eu vou lutar, eu vou continuar acreditando, e eu vou viver uma grande vida por conta disso. O problema do ser humano é que muitas vezes ele tem um hábito de medir todo o futuro, tudo aquilo que está por vir, por aquilo que ele está vivendo no momento. Muitos podem dizer ainda que eu tentei, eu já fiz, mas não deu certo. Entenda uma coisa, não dar certo nas primeiras tentativas, não quer dizer que você fracassou. Desistir no meio da caminhada, sim. Isso significa que você fracassou. Então você tem que tentar, você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que agir, você tem que ter atitudes conforme as circunstâncias forem pedindo. Está pedindo mais uma vez? Então eu vou fazer de novo. Está pedindo uma nova oração? Eu vou fazer de novo. É um novo jejum? Vou fazer de novo. Mais um passo de fé? Eu vou fazer de novo. Josafá se posicionou. Para quem se recorda dessa passagem, ele reuniu todas as pessoas da cidade na frente, ali no pátio do templo, inclusive crianças de colo, homens, mulheres e crianças de colo. Lá não diz que a primeira reação dele foi reunir os homens de guerra, os homens de batalha, porque ele sabia que a força dele não estava nisso. A força dele, a segurança daquele povo, não estava nas armas que eles tinham, nos homens de combate. A força deles estava diretamente ligado ao poder do Senhor. E essa foi uma batalha que literalmente eles não precisaram batalhar. O próprio Deus concedeu uma vitória incrível.
Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também, repita comigo, objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Foi um momento assustador, porém uma grande bênção na vida de Josafá e na vida daquele povo. Foi algo terrível que terminou com o fato deles serem abençoados de todas as formas. Eles receberam paz, eles saquearam os inimigos, eles terminaram com uma grande promoção. Já parou para pensar o que é você ficar 3 dias tentando juntar algo e você ainda, depois de 3 dias, não conseguiu juntar tanto pela quantidade de bens, de bênçãos que tinha naquele lugar? E parecia ser a morte, parecia ser o fim. Parecia ser o fechamento daquela empresa, parecia ser o fim daquele casamento, parecia ser a destruição daquela família. Então, por pior que seja a sua realidade hoje, você tem que crer de todo o seu coração que Deus não falha, Deus não perde, Ele não é derrotado e Ele vai trazer grandes vitórias para você. 1 Samuel 17:4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, repita comigo, ficaram aterrorizados e muito abalados. Golias foi um problema grande, assustador. Quando ele chegou propondo aquele desafio, todos já ficaram terrivelmente abalados, aterrorizados. Mas olha como que são as coisas. Assustou a muitos e foi uma bênção na vida daquele que creu. Por mais difícil que seja o momento, quando a realidade, o cenário muda, aqueles que continuam crendo, aqueles que têm fé, aquilo que vem para tirar, na verdade acaba se transformando em um momento de grandes bênçãos e vitórias na sua vida. Literalmente, quando Deus entra em ação, até o nosso conceito de problema muda. Antes do Senhor entrar no barco daqueles homens, no livro de Lucas 5, o problema deles era o quê? Falta de peixes, que representa falta de resultados, falta de provisão, falta de alegria, falta de realização. Depois que o Senhor entrou no barco daqueles homens, qual foi o problema deles? As redes quase se rasgarem, o barco quase se afundar. Então literalmente o problema se torna outro quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. No tempo de José, a mesma coisa. Qual foi o grande período de lutas daquele povo? Vacas magras, crise, dificuldade financeira, fome, seca. Mas qual que era o problema de José? Eu tenho que dar conta de vender para todo mundo. O problema dele era a logística, o problema dele era ter que viajar cidade por cidade, recolhendo tudo aquilo que precisava ser armazenado. Então você precisa crer que de uma situação, por pior que seja, você pode viver a maior virada da sua vida. No lugar mais baixo, desse lugar de maior sofrimento, você pode ser colocado nos lugares mais altos. Golias, ele chegou para intimidar, ele chegou para causar dor, ele chegou para pôr pressão naquele povo, mas desse que foi, literalmente, 2,90 metros, o maior inimigo que eles tinham enfrentado até aquele momento, também foi o lugar de onde saiu a maior vitória de Davi até aquele momento. E existem lutas e lutas, batalhas e batalhas. Davi já tinha vencido o leão e o urso, não tinha? Mas essas vitórias não trouxeram nenhum tipo de resultado expressivo do campo de vista, do campo visual das coisas. Espiritualmente falando, ele estava sendo aprovado o tempo todo, mas não trouxe nenhum tipo de promoção, nada de relevante. Mas quando nós vamos vencendo batalha por batalha, desafio por desafio, sempre vai chegar aquele que é o desafio, que vai te colocar em evidência, que vai te trazer aquele resultado financeiro, vai ter aquela batalha que literalmente vai te colocar no mapa, vai colocar você em uma posição de grande relevância. E esse que foi o maior problema, também foi o responsável
por trazer uma das maiores promoções na vida de Davi. Porque a partir deste momento, ele foi abençoado sentimentalmente, a partir deste momento, ele foi abençoado financeiramente, a partir deste momento, ele se tornou um herói de guerra para aquele povo, para aquela nação, ele foi altamente respeitado. Então você precisa crer até o final, que não importa o tamanho do problema, quanto maior o problema, repita comigo, quanto maior o problema, maior a promoção. E ali, parecia ser uma derrota iminente. Aí eu te pergunto, no que a sua situação é diferente da situação desses homens? Poxa, é totalmente diferente. Hoje eu vivo em uma outra realidade. Tudo bem, problemas mudam, mas quem não muda? Primeira Samuel 22:1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Durante toda a perseguição de Saul, Davi passou uns perrengues. Ele passou por momentos complicados, ao ponto dele ter que se refugiar, se esconder nessa caverna. Imagine, eu não sei, a Bíblia não descreve ao certo como que era essa caverna. Supondo que era uma caverna muito escura, úmida, e ele estava sozinho lá. Não parecia ser o fim da vida de Davi? O fim de uma grande, o que poderia ter sido uma grande história? Mas olha o que aconteceu, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. No lugar sozinho, úmido, solitário, escuro, onde parecia ser o fim, ele viveu uma grande restauração familiar. No fundo do poço ali, ou no fundo da caverna, ele viveu uma restauração familiar. Porque para quem se recorda, o seu pai já tinha deixado muito claro que, de certa forma, ele não teve uma boa conduta para com Davi. Ele não considerava nem Davi alguém assim com a capacidade para estar presente naquela que foi uma reunião que poderia mudar a história de qualquer um que estivesse presente. E mesmo assim, Davi continuou tendo as reações certas. Os seus irmãos o criticaram, menosprezaram, os seus irmãos trataram Davi como menor, e no lugar onde ele menos esperava, ele viveu uma grande restauração. Quem esteve aqui segunda-feira, levanta as mãos, na reunião das 19h30, por favor. Vocês viram o testemunho daquela família? O que aquela família falou? Qual que foi a maior vitória que eles receberam? Restauração familiar. Todos sentados juntos, numa só fileira, aqui dentro da igreja. E como começou? No fundo do poço, num lugar de sofrimento, num lugar de grande preocupação. Então, só porque algo está te assustando agora, não quer dizer que será ruim para você. Se encha de esperança, se encha de alegria. Por trás de todo esse pavor, dessa circunstância assustadora, existe um Deus fazendo assim, ó, espera aí, mexendo, mudando, adaptando, e quando essa parte assustadora for tirada, o que vai sobrar? Aquilo que você deseja, os seus sonhos, os seus projetos, as suas vitórias, a sua família, a empresa dos seus sonhos, a materialização de todos os seus projetos, é isso que sobra. Mas você tem que ter a paciência, a perseverança de passar por aquilo que você precisa passar, crendo que Deus não falhou e Ele não vai falhar com você. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, repita comigo por favor, contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Repita comigo, foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Assim como nessas mudanças de salário, nessa aparente injustiça, nesse momento extremamente complicado. Se você perguntasse para Jacó, se ele soubesse
que iria acontecer essa parte do engano, da mentira por parte de Labão, você acredita que ele teria se submetido a trabalhar para Labão? De maneira alguma. Mas ele não sabia, mas ele continuou ali, firme, que de todo aquele engano seria tirado algo extraordinário. Foi com essas mudanças, com esses aparentes prejuízos, que ele foi honrado de uma forma poderosa. Então, esse momento, que foi um momento aparentemente difícil, foi uma grande bênção na vida de Jacó. Recentemente nós ouvimos um testemunho muito parecido como esse, do Bruno e da Fernanda. Eles entraram de sócio num restaurante lá no shopping, e o restaurante foi de mal a pior, não vendia, um negócio difícil, dívidas sendo levantadas, estava extremamente complicada a realidade. O que aconteceu? Quem se recorda? O sócio foi embora, se tornaram a parte majoritária daquela sociedade. O que aconteceu depois que o sócio foi embora? Se não tivesse ficado ruim, não teria ficado tão bom quanto é hoje. Se não tivesse sido doloroso, não teria sido tão extraordinário quanto é hoje. Então, aprenda a enxergar a sua realidade com outros olhos, com os olhos da fé, porque os nossos olhos, eles nos enganam, eles mentem para nós. A primeira batalha do ser humano é a batalha da vista, literalmente. Por isso que existem momentos que nós temos que nos fazer de cegos. Existem momentos que nós precisamos fingir que eu não estou vendo absolutamente nada, e eu vou continuar crendo no Senhor, eu vou continuar acreditando. Se recordam da história de Bartimeu, Marcos 10, a partir do 46? Tudo me leva a crer que quando aquela multidão veio para cala a boca, fica quieto, pare, ele só não parou, porque ele era cego, ele não conseguia ver o tamanho do problema, ele não via a multidão, e por isso ele continuou, porque ele tinha um foco, ele sabia onde ele queria chegar, ele queria viver mudanças, e ele perseverou, e alcançou aquilo que ele mais desejava. Se coloquem de pé todos, por favor. Não foque naquilo que você vê hoje, porque aquilo que você vê hoje é momentâneo, é passageiro. Independente do que você estiver vivendo, por mais difícil que seja, algo de extraordinário vai sair desse meio. Poxa, mas eu não consigo ver. Felizes foram aqueles que não viram, mas creram. Poxa, eu tenho muito medo de determinada situação me acontecer. Não tenha medo. Olha o que diz no livro de Salmo 49, versículo 5. Não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Sempre espere o melhor de Deus. Sempre creia que Ele tem o melhor para você. Isso é ter fé. Pensar bem de Deus. Esperar o melhor de Deus. Poxa, de toda essa situação. Mas isso requer foco na coisa certa, renúncias, sacrifícios, força de vontade, disposição. Mas você precisa crer que a partir do momento que Deus entra em ação, só tem 2 resultados possíveis. Repita comigo: é vencer ou vencer. Somente esses. Estou cercado. Deus quer colocar um basta nesse problema antigo. Poxa, estão me enganando no meu trabalho, estão me enganando, estou sofrendo algum tipo de injustiça que implica na parte financeira. Deus está planejando tirar tudo e colocar nas tuas mãos. Poxa, estou cercado por esses 3 problemas. Deus está planejando te dar uma vitória, que você vai passar 3 dias juntando vitória, e ainda você não vai conseguir juntar absolutamente tudo. Creia, independente das circunstâncias, creia, continue acreditando, continue lutando. Declare esse versículo junto comigo, por favor. O meu futuro está nas tuas mãos. O futuro da tua empresa, do teu casamento, da tua família,
o seu futuro está nas mãos de Deus. Então sempre que uma derrota parecer certa, saiba que Deus estará lá. E onde Deus está, repita comigo, não existe derrota. Eu não sei qual é o tipo de lazer que você gosta de ter junto com a sua família. Particularmente falando, eu gosto de assistir filmes junto com a Catarina. Ou seja, no cinema nem tanto, mas quando tem oportunidade a gente vai. Os filmes, comer também é bom. Os filmes que nós mais gostamos de assistir são aqueles que acontecem as maiores reviravoltas. Sabe quando o filme está caminhando para ter aquele final trágico e de repente você chega a ficar. Com Deus é a mesma coisa. O filme da tua história está caminhando para terminar de um jeito e de repente Deus, uma reviravolta acontece, uma mudança de cenário. Se recordam daquela viúva que após a morte do seu marido, ele deixou dívidas para ela, e quando os credores vieram cobrar ela, disseram: se você não nos pagar, nós vamos levar os seus filhos embora. Ela já tinha sofrido uma dor, ela achou que ela ia perder o resto da família que tinha sobrado. Pareceu que ela iria perder, ela perdeu, foi uma grande reviravolta. E o profeta ainda perguntou: o que você tem dentro da tua casa? Às vezes a gente acha que a solução está fora, e Deus está falando: querido, é com aquilo que você tem dentro da tua casa, é com aquilo que você tem dentro da tua empresa, é com aquilo que tem dentro da sua mente, é a tua criatividade, é com aquilo que você tem nas tuas mãos que eu vou te dar uma grande vitória. Pareceu que ela ia perder a família, ela não perdeu a família. Financeiramente falando, Lucas 5 novamente, aquele dia pareceu que ia terminar como sendo o dia de maior fracasso daqueles homens. Não iam levar provisão para casa, não iam levar absolutamente nada. Terminou desse jeito? O que aconteceu? Uma grande reviravolta. E terminou como sendo o dia de maior sucesso, financeiramente, família, financeiramente. Sonhos. Normalmente, nós desejamos, imaginamos muitas coisas. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, nós vamos abrindo mão de alguns sonhos, de alguns projetos, vamos trocando, e não no sentido de renovar os seus sonhos constantemente, não, é no sentido de diminuir os seus sonhos constantemente. A vida de José, a grande história começou como? Com um sonho. Quando ele foi jogado dentro do buraco, acabou o sonho. Aí ele saiu do buraco, só que ele saiu do buraco para ser vendido como escravo, entre aspas, foi jogado em um outro buraco. Depois de ser vendido como escravo, ele começou a ter um sucesso, ali as coisas começaram a acontecer, foi jogado na prisão, outro buraco. Qual seria o pensamento da grande maioria? Aquele sonho lá, esquece, olha onde eu estou. Tire o foco de onde você está, e comece a colocar o foco onde você estará, no dia de amanhã, porque pareceu que tinha sido o fim daqueles sonhos, foi o fim daqueles sonhos? No final ele teve o cumprimento de cada um deles, ele viu aquela glória maior. Para pessoas que acreditam que passou de hora, se recordam da história de Sara? Lá diz, já tinha passado da época de Sara gerar, passou, estou velho demais, joguei muitas oportunidades fora, ela terminou seus dias sem receber aquilo que ela mais queria. O que aconteceu? Uma reviravolta. Para aquele que tem medo das sequelas, das consequências de algumas coisas, poxa, eu estou passando com isso, não, mas eu posso até passar, mas eu vou perder isso. Se recordam dos 3 meninos jogados na fornalha ardente? Ficou marca? Queimadura? Alguma coisa, resquício?
Então tem como você sair desse momento de vício sem perder absolutamente nada, sem nenhum tipo de marca, sem cheiro de fumaça? Perfeitamente possível, desde que você creia. Então você tem que crer que com Deus as aparências elas vão enganar. Tudo vai indicar para que eu termine dessa forma, mas eu vou terminar de uma forma completamente diferente. Você precisa crer, acreditar no íntimo do seu coração, por mais complicado que seja, Deus faz o melhor dentro do pior. Deus faz o melhor dentro do pior. Os problemas mudam, mas Deus não muda. Por mais difícil, por mais complicada que seja a minha realidade, só porque algo me assusta, não quer dizer que será ruim para mim. Muito pelo contrário, pode trazer a maior alegria da minha vida. Isso tem que queimar dentro de você. Isso tem que estar aqui dentro muito forte. Mas já se passaram muitos anos, não importa, continua crendo, não fracasse no tempo da espera. Saul fracassou no tempo da espera, porque ele temeu mais as circunstâncias do que o próprio Deus. E eu volto a dizer, é uma questão de fé, não é de tempo, porque um fracassou no período de espera de 7 anos, o Abraão teve sucesso no período de espera de praticamente 100 anos. É foco na coisa certa, é força, ousadia, é esperança, paciência e perseverança. Sei que aquele, Salmo 25, versículo 3, repita comigo por favor, e com toda a sua força: sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Diga isso, nunca será decepcionado. De novo, nunca será decepcionado. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Entenda que Deus não é como as pessoas da sua família, não é como as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão próximas a você, elas podem e provavelmente vão te decepcionar em algum momento. Deus não nos decepciona. Salmo 86, versículo 8, ninguém, repita comigo por favor, ninguém é capaz de fazer, o que está escrito ali? Não espere de homens aquilo que somente Deus pode fazer. Talvez você vai buscar orientação em algum profissional, e o profissional vai dizer assim para você: cara, humanamente falando, não tem o que possa ser feito. E é aí que você vai dar a resposta: só a título de conhecimento, está escrito, ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Não tem como sair dessa situação, ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Está complicado demais, ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Porque se alguém fosse capaz, nós não precisaríamos de Deus. Nós precisamos dele, dependemos totalmente dele. Feche os seus olhos, por favor. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Hoje o que parece ser uma derrota iminente, Deus está trabalhando para que seja a maior vitória da sua vida. Hoje, por mais que te faça chorar, sofrer, por mais que te traga angústias, Deus tem poder para transformar essa realidade por completo, e você vai sorrir como nunca antes. Existe uma atmosfera de glória, existe uma atmosfera de poder. Nós entramos em uma estação diferente. Entenda e tome posse disso de todo o seu coração. Nós entramos em uma estação. Esse ministério, essa igreja, essa cidade, o ministério Mudança de Vida entrou em uma estação completamente diferente. Não fique de fora desse tempo. Deus tem um tempo glorioso, Ele tem um tempo maior, melhor e incomparável para você. Você pode ter tido grandes alegrias já, mas o que Deus vai fazer na sua vida, ainda neste ano, eu creio de todo o meu coração, que é algo inimaginável, incalculável. Então eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: eu sei que o meu Deus, Ele vai fazer o melhor dentro do pior. O meu Deus vai fazer o melhor
dentro dessa situação, por mais difícil que ela seja, eu não vou perder essa batalha, eu não serei humilhado, eu não serei envergonhado, eu não vou perder, eu não serei derrotado, porque é impossível que o meu Deus seja derrotado. E se o meu Deus é por mim, quem será contra mim? Se o meu Deus é pela minha empresa, quem será contra a minha empresa? Se o meu Deus é contra a minha família, quem será contra a minha família? Se o meu Deus é pelo meu casamento, quem será contra o meu casamento? Então não pare, lute, persevere, acredite, não se entregue. Deus tem uma grande reviravolta para você. Essa situação hoje que você não consegue ver uma saída, Deus já está planejando. Existe uma saída sendo criada, sendo preparada no lugar que você nem imagina. Existem pessoas sendo preparadas para te favorecer, existem lugares sendo preparados para serem entregues a você. Deus vai te justificar, Ele vai te levantar, assim como nós lemos no início dessa reunião: ainda que eu tenha dito, estou muito aflito, eu acreditei, por mais que seja difícil, diga isso: eu vou continuar acreditando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar empenhado, focado nas coisas certas. Hoje existem várias situações que te preocupam, mas diga isso para você mesmo, fale com a tua alma, porque está abatido, porque está preocupado. Não tem o porquê você se preocupar. Aquele que confia em Deus não é decepcionado nunca, jamais. Aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Fale consigo mesmo: porque você está preocupado, porque você está desolado, porque você está desanimado. Deus faz o melhor dentro do pior. Mesmo que algo me assuste, não quer dizer que esse algo seja ruim para mim. Não é. Aquele que crê no Senhor é renovado constantemente, sobe alto, voa alto como águia. Então declare isso: eu vou viver essa grande renovação, eu vou voar alto como nunca antes, eu vou viver uma glória muito maior, eu vou viver uma vida diferente, eu vou viver um tempo diferente. Nós acabamos de ler no livro de Tiago que aquele que encara as lutas e as aflições e as superam, é gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Então não fuja dessa batalha, não fuja desse desafio, faça o que precisa ser feito, faça o que te pedir a ocasião, e Deus vai te levantar, Ele vai te justificar. Deus te capacita nesse momento para você vencer problemas antigos, problemas velhos, problemas que estavam aí te acompanhando há muito tempo. Faraó foi exatamente isso. Quando eles ficaram cercados, ali foi o sinal, foi a prova de que Deus estava preparando algo grandioso, e aquele problema muito antigo, ele foi destruído, aquele problema antigo morreu. Quais são os problemas antigos que tem te acompanhado? Apresente a Deus, fala: esse problema que tem me acompanhado até hoje, essa instabilidade financeira, esse problema conjugal, esse problema de saúde que vira e mexe, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta, essa realidade, essa dificuldade, ela vai e ela volta. Diga isso: problema velho, problema antigo, tal problema, caia por terra. Hoje você vai morrer, hoje você não me acompanha mais. Você teve poder sobre a minha vida até o dia de hoje, mas a partir de hoje eu estou assumindo o poder, eu estou assumindo o controle, e Deus me levanta para eu viver uma grande história. Deus me levanta para eu viver a maior virada da minha vida. Deus me levanta para que o impossível aconteça. Eu não vou morrer diante desse problema. Eu estou cercado, mas existe uma saída. Essa saída vem do Senhor, essa saída vem do meu Deus, e não é só uma saída para a libertação, é para colocar um basta nesse problema. Deus vai te salvar e Ele vai pôr o fim. Ele vai te salvar e Ele vai pôr o fim. Então não deixe de acreditar, não deixe de lutar, não se precipite com as suas palavras, não se precipite com seus pensamentos. Não pense que é a hora de você morrer, que era melhor ter ficado naquele lugar. Não é melhor, o melhor lugar é agora, é no presente, é o que você está vivendo agora, porque Deus tem planos de bem, não de mal. Ele está te levantando, não foi à toa tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que te trouxe até aqui, te trouxe até a presença dEle, e não existe recompensa maior, presente maior, e Deus está
está te lapidando, Ele lapida o teu caráter, Ele prepara o teu coração, Ele amplia a tua visão, Ele te faz crescer, para que o próximo nível seja uma bênção na sua vida. Então declare: essa situação não veio para tirar, ela veio para multiplicar aquilo que está nas minhas mãos. Essa situação veio para me trazer alegria, não é para trazer sofrimento. Josafá, ele esteve cercado por aqueles 3 inimigos, mas não terminou com a morte daquele povo, não, muito pelo contrário. Você pode estar enfrentando vários problemas. Essa luta, aos olhos humanos, pode parecer que você está em desvantagem. Naquela batalha, eram 3 contra 1, mas do mesmo jeito que Deus agiu em muitas outras batalhas, Ele agiu na vida de Josafá, Ele agiu no meio daquele povo, e eles viveram uma grande vitória, e a quantidade de bênçãos eram tantas, que eles não puderam carregar tudo. Declare isso: a quantidade de bênçãos vai ser tão grande, que eu vou tentar carregar, eu vou passar dias carregando, mas ainda não vou ter condições de carregar, pela quantidade de vitórias, pela quantidade de bênçãos, pela quantidade de alegrias. Grandes acontecimentos vão me alcançar. Declare isso pela fé: grandes acontecimentos vão se levantar, grandes acontecimentos, eu creio nisso. Eu já venci essa batalha, eu já venci esse inimigo, eu já venci esse problema, eu já venci essa realidade. Eu não vou perecer, eu vou prevalecer, eu não vou perecer, eu vou prevalecer. Declare nisso de todo o seu coração. Hoje você pode estar enfrentando o maior problema da tua história. Golias representou o inimigo mais poderoso, o mais alto, o maior, até aquele momento de Davi. E Davi, ele se posicionou de uma forma diferente. Foi um problema que todos fugiram dele, mas Davi, ele enfrentou, causou medo em muitos, mas Davi enxergou como uma grande oportunidade. Golias não veio para escravizar o povo, Golias veio para promover Davi. Então diga isso: o meu Golias não veio para me escravizar a minha família, Golias veio para me promover. Essa luta veio para me levantar, essa luta veio para levantar a minha família. Davi fugiu, ele se escondeu na caverna de Adulão, solitário. Quantos estão solitários? Quantos estão sozinhos? Mas foi dentro daquela caverna que a família foi restaurada. O amor, o companheirismo, o respeito. Eu acredito que muitos estão nessa caverna hoje. Mas essa caverna, ela não tem a função de sepultura na tua vida. Ela não representa a morte. Ela representa algo grandioso que Deus vai fazer na sua vida. Creia nisso de todo o coração. Hoje tudo pode mostrar, indicar para uma grande e terrível perda. Mas Deus é Deus de reviravoltas, Deus é Deus de mudanças, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas, Ele é o Deus que transforma, Ele muda por completo o seu futuro. Está nas mãos dEle. O futuro da tua empresa, dos seus sonhos, todos eles estão nas mãos do Senhor. Olhe para cá um instante, por favor. Quando Jacó passou por aquilo que ele passou, ali, pareceu que aquele momento não seria uma bênção na vida de Jacó. O processo de Jacó ali, com Labão, foi um processo longo, 20 anos. Mas ali, ele se casou, ali, ele prosperou, ali, ficou comprovado que o espírito dele tinha mudado. Porque antes, Jacó, ele queria ser abençoado? Ele queria, mas a qualquer custo, e a qualquer custo, não pode, por intermédio do engano, os caminhos mais rápidos, perseverar da forma como ele perseverou, continuar trabalhando mesmo depois de tanto engano, deixou muito claro que algo dentro dele estava diferente, porque o enganador lá do início,
já teria feito uma maracutaia, passado o pé em Labão, teria ido embora, porque ele teria pensado: eu não preciso passar por isso, vou enganar ele e ainda vou vazar. Mas ele não fez. A injustiça aconteceu? Aconteceu. Deus permitiu que Jacó fosse prejudicado? Não permitiu. Hoje você pode estar passando por situações que você diz assim: caramba, eu não consigo entender. Você consegue literalmente entender a trama de um filme, principalmente? Em que parte do filme? Aí você pensa: caramba, agora eu entendi. Agora fez sentido. Chegue até o fim e você vai entender o porquê aconteceu tudo o que aconteceu com você, porquê está acontecendo, e ainda quando você chegar nesse final, você vai dizer assim: valeu a pena, passaria por tudo de novo, porque onde eu estou hoje, nem eu imaginava, e nem eu sonhei, eu não pude sequer pensar, de tão grandioso que é, porque é assim que Deus trabalha, Ele trabalha para mudar, não é simplesmente uma melhora, é uma mudança, e uma mudança completa. Filipenses 4, ou melhor, Romanos 8, ou melhor, pode ir para Salmo 69, mas apesar de tudo isso, repita comigo, mas apesar de tudo isso, continuarei orando ao Senhor. O que está escrito no final? Apesar de tudo que eu passei, cada engano, cada mentira, tudo aquilo que tramaram contra mim, apesar de todos os momentos difíceis, complicados, eu vou continuar orando, porque eu sei que a feliz hora da sua resposta se aproxima. Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz, repita comigo, todas, não são algumas, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, todas. E por fim, Filipenses 4, versículo 13, com a força que Cristo me dá, vamos juntos, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, de novo, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E a palavra de Deus não garante que nós podemos simplesmente enfrentar qualquer situação, mas sim que nós podemos vencer qualquer situação, qualquer batalha, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, por mais longa que seja, eu tenho poder, eu tenho a graça, eu tenho autoridade, eu tenho favor para enfrentar qualquer luta, todas elas. Creia. Deixe isso encher o teu coração de esperança, de alegria. Feche os seus olhos. Com os olhos da fé abertos, veja você vivendo essa grande reviravolta. Veja você saindo dessa incerteza profissional. Veja você sendo promovido, crescendo. Veja você se tornando um grande mantenedor da obra, dos propósitos do Senhor. Veja a sua família sendo restaurada, o teu casamento sendo restaurado. Veja os seus filhos, presentes, tesouros de Deus. Veja você recebendo eles de volta. Veja a cura, a transformação. Se você pode ver, você pode viver. Se você pode enxergar, você pode conquistar. Creia, 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 creia de todo o seu coração. Faça o que precisa ser feito. Nós entramos em um tempo, grave o que nós estamos falando constantemente, nós entramos em um tempo onde a proporção das vitórias serão outras completamente diferentes.
Historicamente falando, o povo do Ministério Mudança de Vida sempre foi um povo muito abençoado, mas na proporção que nós estamos entrando, é algo que nunca foi visto. O que o Senhor vai derramar é algo estrondoso, fora do comum, fora do normal. O que Ele vai fazer, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente alguma sequer pensou, porque Deus vai te levantar de uma forma inédita. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Que Deus te levante com poder, que Ele te levante com graça, com favor, com grande autoridade, que Ele te levante de uma forma diferente, poderosa, milagrosa e sobrenatural, que você viva uma grande reviravolta, uma grande transformação na sua vida. Eu declaro que o que hoje te faz chorar, a partir de hoje vai te fazer sorrir. Onde você enxergava perdas, você vai alcançar as maiores vitórias da sua história de vida. Eu declaro, você vai prosperar, vai crescer, vai frutificar, você vai viver a multiplicação de bênçãos. Que Deus derrame de uma unção, de uma graça, de um favor maior sobre a sua vida, que você desenvolva uma capacidade de realização, de vencer, uma capacidade para alcançar grandes vitórias, como nunca antes. Eu declaro, tudo que não vinha fluindo, vai fluir, tudo que não vinha caminhando, vai caminhar, tudo aquilo que não vinha dando certo, vai dar certo a partir de hoje. Eu abençoo a sua vida, eu declaro que tudo será mudado, você vai viver a maior reviravolta da tua história. Eu abençoo a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu financeiro, os seus sonhos, os seus projetos, e eu declaro que esse final de ano vai ser disparado o melhor final de ano da tua história. Esse final de ano vai ser o final de ano de maior crescimento. Esse final de ano será disparado o final de ano que Deus vai te surpreender como nunca antes. Essa é a vitória, esse é o Golias que vai te promover, que vai te colocar em evidência, que vai trazer uma realidade financeira, familiar, completamente diferente de tudo que você viu. Eu abençoo a sua vida, eu declaro assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.